Olá, olá, meu querido concurseiro, minha querida concurseira! Vamos para mais uma aula de Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só que interessante. Com vocês hoje trabalharemos sobre o mapa da lei. Como é que funciona essa Lei 3.709 de 2018? O que eu tenho para passar para vocês? Inicialmente, eu tenho para passar a estrutura da lei como um todo. Então vamos pegar lá. É a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem ali uma certa hierarquia e a gente vai compreender essa hierarquia para nos situarmos melhor, como que deveremos trabalhar com cada parte dessa lei tão importante. Então o que nós temos de início? Nós temos as disposições preliminares. As disposições preliminares, elas vão do artigo 1º ao artigo 6º. Elas são muito importantes porque elas trabalham justamente esse ponto onde se fala quais são os princípios, como ela funciona, é o conceito puro da lei. E ela cai muito em prova. E ela é muito importante de ser vista, ser decorada se preciso, para que você consiga atingir um resultado muito bom, excelente na sua prova. O que nós temos também? Nós temos, depois das disposições preliminares, temos o tratamento dos dados pessoais. E o que é esse tratamento de dados pessoais? Primeiro vocês têm que compreender o seguinte, quando você olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, você deve compreender que essa lei, ela visa proteger a pessoa natural que ela tem os dados expostos. Quais são os dados expostos? É desde a data de nascimento, passando pelo nome dos pais, passando também pelo tipo de religião. Então tudo isso é compreendido dentro desse escopo como proteção da vida que nós temos de uma vida digital ou também de uma vida física. Importante ressaltar que não é somente o meio digital que a Lei Geral de Proteção de Dados protege, ela também protege o meio físico. Sabe aqueles arquivos gigantescos? Então, se houver uma questão em que te indague se a Lei Geral de Proteção de Dados ela acaba somente visando a parte digital, lembre-se que não é somente a parte digital, é o meio físico também, é o papel em si que tem escritas, o papel, todo aquele arquivo físico também é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso é um panorama geral para a gente compreender e saber o que se trata essa lei e qual é o mapa que nós temos. Então temos lá, do tratamento dos dados pessoais, o que eles tratam? Para que serve isso? Então vamos lá, quais são os requisitos que tem para que uma pessoa possa tratar? O que ela deve compreender? Está lá previsto no artigo 7º ou artigo 10º. O que mais nós temos? Do tratamento de dados pessoais sensíveis. O que é sensível? Sensível é o que pode dar confusão. Religião é sensível, política é sensível. E tudo isso vai ser tratado exclusivamente no artigo 11 ao artigo 13º. O que nós temos também além disso? Nós temos aqui do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Esse que é um ponto interessantíssimo de ser ressaltado, porque deve-se ter uma proteção adequada para a criança e para o adolescente. E isso está também contemplado aqui dentro do tratamento dos dados pessoais, o tratamento dos dados de crianças e adolescentes. E quando que termina esse tratamento? O tratamento de dados tem que ter início, meio e fim. É sempre assim, início, meio e fim. Então compreenda esse complexo como o tratamento de dados pessoais. O início, requisitos para o tratamento, quais são os dados tratados e o fim, início, meio e fim. É isso que vai falar do tratamento dos dados pessoais. O que nós temos também? Do direito do titular. O que o titular, quem que é o titular? Aquele que tem o dado, aquele que tem o dado. Eu sou o titular dos meus dados. Se eu quiser fornecer para alguém, eu forneço. Mas quais são os meus direitos? A quem que eu posso pedir? Quais são as substâncias que eu tenho para tudo isso? É só lembrar. Então a estrutura é, passamos aqui pelos conceitos básicos, vamos entrar naquilo que pode ser tratado, vamos saber qual que é o meu direito. Aqui é o meu direito. Quem mais que pode tratar esses dados? O poder público. O poder público ele tem um atendimento diferenciado do poder privado. Qual que é o objetivo? Nós temos aqui a parte privada. E essa parte privada, ela tem como consequência, ela busca o lucro. E o poder público, ele busca aquilo que atende os anseios sociais. Não é visando o lucro. Então nós temos duas partidas aqui. Nós temos que tratar a parte privada de um jeito e a parte pública de outro. Tanto que a lei traz lá do tratamento dos dados pelo poder público. E tem as suas regras e as suas responsabilidades. Eles também têm responsabilidades pelos dados que eles tratam. O que temos além disso? Se o dado for internacional, e se esse dado for tratado lá fora, como é que funciona? Será que eu posso receber essas informações de fora? Será que eu posso pegar alguns dados da União Europeia? Então isso vai estar aqui dentro da transferência internacional de dados. Então nós temos os conceitos, nós temos quais são os dados que têm que ser tratados início, meio e fim, nós temos o direito do titular, que é aquele que detém os dados,
Temos o tratamento pelo poder público, que é necessário também ser regulado dessa forma. Temos a transferência internacional, quando a gente trata dos dados fora do Brasil. Temos também dos agentes de tratamento. Essa parte, ela será vinculada tanto na parte privada quanto na parte pública. E o que é isso? Alguém precisa estar por trás para controlar esses dados. Quem está por trás é o controlador. O controlador é quem manda. Quem manda é o dono da empresa. Ele manda quem? Ele manda o operador. O operador é a segunda ponta. O operador é quem vai fazer aquele tratamento. Então veja que interessante. Nós temos lá quais são os dados que podem ser tratados e aqui também como eles serão tratados e quem será o responsável. Temos aqui o encarregado. O encarregado é o que faz o meio de campo. É aquele que vai ficar entre a Agência Nacional de Proteção de Dados, que funciona como ali um PROCON. Não veja como um PROCON, tá bem? Porque ele é uma autarquia. Essa autarquia é responsável por regular o tratamento de dados dentro do Brasil. Temos também a figura temos também a responsabilidade, o ressarcimento. Se esse controlador e se esse operador me causar algum tipo de dano, eu posso reaver algum tipo de pecúnia? Eu posso ser indenizado por isso? Posso. Está lá, previsto entre o artigo 42 e 45. Temos também da segurança e boas práticas. Onde que está sendo guardado isso? Está sendo guardado no depósito, todo mundo tem acesso? Ou está sendo guardado em um ambiente controlado? É isso que trata. A fiscalização. Quem que vai ser responsável por fiscalizar tudo isso? Temos as sanções administrativas, elas estão previstas aqui. Temos também, de fato, aqueles que fazem toda a parte de fiscalização. E aí nós chegamos no final, que é da Agência Nacional de Proteção de Dados, responsável por fazer toda essa fiscalização, e temos também o Conselho Nacional. E esse Conselho Nacional, ele vai tratar da proteção de dados pessoais e privados. Então, tudo isso, ele está contemplando todas essas disposições e as disposições transitórias. Rememorando o que nós temos para que fique marcado na sua mente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a sua estrutura, o seu mapa. Nós temos lá os conceitos iniciais, como que vai ser tratado esse dado, qual é o dado que eu tenho que tratar, quais são os meus direitos perante tudo isso que está sendo tratado, o poder público, como é que ele vai se comportar nesse tipo de esfera, pode ser feita a transferência internacional ou não desses dados. Nós temos dos agentes de tratamento, que são aquelas pessoas responsáveis por pegar toda aquela informação e organizar ela para ter algum tipo de sentido. Temos a segurança. Quais são as seguranças que eles estão adotando para que esse dado não acabe saindo e ocasionando algum tipo de prejuízo? Quem fiscaliza tudo isso? O que essas agências que fiscalizam fazem? E, o final, as disposições finais e transitórias, que é quando o código entra de fato em vigor. Então, agora passando para o mapa da lei, que é aquele mapa que nós temos disponível para vocês. Vamos lá. Iniciando então, artigo 1º, que foi o que eu tratei anteriormente, que vai falar lá das disposições preliminares. E o que ele me diz aqui sobre as disposições preliminares? Ele vai falar o seguinte, sobre o tratamento de dados. O que nós temos sobre o tratamento de dados? Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados. Perfeito. Inclusive nos meios digitais. Veja que não exclui o meio físico. Por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Então ela vai dispor sobre o tratamento de dados, sobre a pessoa física ou a pessoa jurídica. E nós temos também que a pessoa jurídica ela pode ser de direito público ou de direito privado. Ambos podem trabalhar com os dados coletados. E o que mais nós temos acerca disso? Ele vai tratar aqui como objetivo específico a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Veja que esse mapinha aqui, ele traz o conceito claro do artigo 1º e veja a complementação aqui do direito público ou direito privado. O objetivo, qual é o objetivo? Proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Olha que interessante. E quem que deve fazer tudo isso? Aqui é a União, os estados e o Distrito Federal e seus municípios. Todos devem obedecer essa legislação, independente de quem seja. E ainda nós temos aqui a disciplina da proteção de dados pessoais com fundamentos. Quais são os fundamentos? É o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão de informação. Esse artigo ele é muito importante, seus incisos, porque ele vai tratar exclusivamente desses conceitos iniciais. E esses conceitos iniciais, eles são primordiais. E eu tenho aqui para vocês um macete. O que é esse macete? Quando você olhar para o artigo 2º desse conceito, dessas disposições preliminares,
Lembra só da dona Hilda, aquela pessoa que ela está começando a acessar ali a internet, está começando a disponibilizar sobre os dados dela, sobre essa rede gigantesca que nós temos de informação. E a dona Hilda, ela tem o seguinte, a dona Hilda, ela tem um respeito à privacidade. É uma pessoa antiga, é uma pessoa cativadora, ela tem um respeito à privacidade. E o que mais ela tem? Ela tem a inviolabilidade da intimidade e da honra. É a inviolabilidade da intimidade e da honra. Veja que nós temos aqui o respeito à privacidade e nós temos também a inviolabilidade do respeito e da honra. O que mais nós temos, dona Hilda? A dona Hilda, ela também preza pela liberdade de expressão, de informação, comunicação e opinião. É isso que a dona Hilda faz. A dona Hilda, ela gosta de comunicar com as pessoas e ela gosta de ter essa liberdade. O que mais a dona Hilda tem? A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Logo, ela não quer cair em nenhum tipo de golpe. É claro, tudo tem que ser claro, tudo tem que ser transparente e a livre iniciativa, ela está justamente aqui no inciso 6º. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação também está presente. A dona Hilda, ela também gosta de observar essas coisas que acontecem no mundo cotidiano. O direito humano, olha só, o livre desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, também está previsto, veja aqui, onde está? Lá no inciso 7º, e a autodeterminação informativa, ela que controla os dados dela. Então lembra-se da dona Hilda. A dona Hilda, ela é essa pessoa cativadora, que ela gosta do respeito à privacidade, da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, da liberdade de expressão de informação e de comunicação e da opinião, da livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. O desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, ela gosta também dos direitos humanos, sempre prezou por isso, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais e a autodeterminação informativa. Ela gosta de mandar nos dados dela. Logo, a dona Hilda é esse o macete que eu tenho, a dona Hilda. Lembre-se dela, é o artigo 2º que nós temos acerca dessa disponibilidade. O que mais nós temos? Já o artigo 3º, lembra-se que eu falei das disposições preliminares, elas são importantes, importantíssimas para a gente conseguir extrair o que há de melhor na sua prova. O artigo 3º, ele diz o seguinte, essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento de dado realizada, veja, pessoa natural, e veja, pessoa jurídica, direito público ou direito privado. O artigo 1º, ele reproduz, independente do meio do país ou sede onde esteja localizado. Então, o que nós temos aqui para entender com esse mapa? Essa lei, ela aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados, desde que tenha sido realizado no território nacional, ou ele objetiva a oferta ou fornecimento de bens e serviços ou tratamento de dados individuais localizados no território nacional e os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. A pessoa está visitando a Itaipu Binacional. E lá está ocorrendo uma coleta de dados para tentar vender algum tipo de produto, algum tipo de serviço. Quem está ali no meio daquele bolo é um alemão. O alemão está visitando a Itaipu Binacional. O que acontece aqui? Ele é um alemão, mas ele está em território brasileiro. Os dados fornecidos ali podem ser tratados no território brasileiro, assim como também pode ser disparado algum tipo de mensagem para ele, se ele, é claro, consentiu com esse tipo de publicidade. Logo, nós temos um alemão no território brasileiro, mas o tratamento foi no território brasileiro, então está tudo bem, está tudo válido. E essa é a questão que nós temos. A operação seja realizada no território nacional, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta, fornecimento de bens e serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados também no território nacional, os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Veja, território nacional é aquilo que acontece aqui dentro das 4 linhas do nosso estado. E consideram-se coletados em território nacional das pessoas cujo titular nele se encontra. Lembra do alemão? O alemão, ele está aqui. O alemão, ele está aqui. Ele está visitando a Itaipu Binacional e ele está aqui. O que mais nós podemos ter aqui? O artigo 4º. Veja o artigo 4º. O artigo 4º ele vai falar sobre onde não se aplica o tratamento de dado. Onde não se aplica o tratamento de dado. E onde que ele não se aplica? Veja só, a pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. É sobre isso. Eu tenho que fazer um levantamento sobre alguma coisa que está acontecendo. Eu vou coletar todos os dados possíveis. Eu vou exteriorizar para alguém? Não vou. Eu quero para o meu conhecimento. É particular. Eu não vou vender, eu não vou fazer nada, vai ficar comigo, simplesmente isso.
Então, isso é para fins particulares. E o que nós temos também? Aqueles que são exclusivamente para fins jornalístico ou artístico, acadêmicos, segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado ou atividade de investigação e repressão das atividades penais, ou ainda provenientes de fora do território nacional, que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados de agente de tratamento brasileiro ou objeto de transferência internacional de dados para outros países que não sejam de providência. Interessantíssimo. E tudo isso aqui está aqui no artigo 4º. Veja que interessante. Esse é o material que acompanha o teu estudo. É um mapa dessa legislação. Temos também diversos outros conceitos que são interessantíssimos e que fazem parte de tudo isso. Mas o que é interessante de ressaltar aqui para você nesse mapa, nesse ponto específico, o que nós devemos ter em mente sobre os princípios? E onde estão os princípios? Os princípios eles vão estar lá no artigo 6º, tá? É o artigo 6º que vai tratar desses princípios. E o artigo 6º, ele está aqui. Olha só, as atividades. E eles não caem em prova, eles despencam em prova. E o que você precisa aqui, nesse momento, ter na sua mente? Ter na sua mente esse mapa dos princípios. Vamos lá, com o que o princípio vai trabalhar? O princípio ele vai trabalhar com a responsabilização e a prestação de contas. Se alguém pegou meu dado, ele deve prestar contas do que ele está fazendo com esse dado. Perfeito? Não discriminação. Ele não pode simplesmente colocar alguma coisa de cunho moral nisso tudo. É a não discriminação. E a não discriminação, ela é impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Eu sou da Ku Klux Klan e eu quero saber todas as pessoas que são negras que vivem em determinado estado. Não, você não pode, é não discriminação. Ou eu quero saber todas as pessoas que são católicas ou evangélicas porque aqui eu não quero que elas frequentem. Também não pode, não pode. O dado ele tem que representar uma finalidade. Para que ele serve? Qual que é o objetivo? O objetivo é a venda de um produto? O objetivo é a prestação de um serviço? É uma finalidade. O objetivo é trazer algum tipo de segurança ou melhoria dentro do setor público? É uma finalidade. Todo dado precisa ter uma finalidade. Além disso, nós temos a segurança. Tem que ser tratado com segurança. Você tem que ter a segurança que esse dado não vai ser vazado. É isso que fala do princípio. O livre acesso, eu posso ter acesso a isso quando eu quiser. A transparência, como é que está sendo feito o tratamento desses dados? É claro, respeitando o segredo industrial e o segredo comercial. A prevenção, quais são os métodos que tem para prevenir qualquer tipo de vazamento de dados? A qualidade desses dados. Esses dados eles estão pautados numa qualidade adequada? Qual é a necessidade de coleta? Pegue somente o mínimo necessário, somente o mínimo necessário, e tem que ser adequado ao fim pretendido. São essas as questões que nós temos acerca do artigo 6º, perfeito? Eu vou aqui buscar sempre pautar aquilo que é mais importante e aquilo que já tem desenhado. Veja, lembra do tratamento dos dados pessoais? Onde que está o tratamento dos dados pessoais? Nós falamos aqui das disposições preliminares, passamos brevemente, e estamos aqui no tratamento dos dados pessoais. Isso que é tão importante. São os tópicos que mais caem. E é interessante você ter um olhar mais atento para tudo aquilo que está escrito, porque muitas vezes é a letra da lei. É a letra da lei. O que nós temos aqui sobre o tratamento de dados pessoais? O tratamento de dados pessoais, ele somente poderá ser realizado quando? Mediante o fornecimento do consentimento do titular. Olha aqui, eu quero pegar os seus dados para tratar e te vender um produto. Eu posso? Não, você não pode. Então não vai pegar. Perfeito? É assim. Ah, pode sim. Beleza, então eu vou tratar aqui, vou fazer e a gente vai te mandar um e-mail, alguma coisa do gênero sobre algum tipo de produto ou serviço. O que mais nós temos aqui para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória? Às vezes o controlador, que é a pessoa que manda, ela precisa sim, por uma obrigação legal, prestar esse tipo de dado. Imagine que você esteja no hospital e dependa de informações acerca de algum tipo de alergia que é primordial para um tratamento e você está em estado de coma.
Obrigação legal, salvaguardar a vida de outra pessoa. É para proteção da vida, para proteção da vida e da incolumidade física, para tutela da saúde. Então pode. Então essa é a obrigação legal. A administração pública também, na execução de políticas públicas. A realização de estudos. Lembra do IBGE? O IBGE ele faz lá todo o controle dele. O IBGE ele vai verificar qual que é a renda média de uma determinada população, a faixa etária de vida. Então é isso que nós temos aqui nos órgãos de pesquisa. Quando necessário para a execução de um contrato. Essas são todas as questões inerentes. E onde que a gente vai poder visualizar melhor? Aqui, nesse mapa, que está excelente para você conseguir gravar, memorizar. E o que ele diz? Somente poderá ser realizado o tratamento de dados nas seguintes hipóteses: na tutela da saúde, no exercício regular do direito, com o consentimento, no interesse legítimo do controlador e de terceiro, para a proteção da vida. Veja que interessante. Para execução de contrato, diligência pré-contratual, você precisa cobrar a pessoa que está te devendo. Proteção de crédito. De igual forma, as pessoas precisam saber se você está ou não está com o nome inscrito no Serasa e no SPC. E o cumprimento legal de uma obrigação. Há uma determinação para que forneça os dados para salvaguardar a vida de alguém. Esses são os passos interessantes a serem tratados aqui acerca desse ponto 8º. E quanto ao consentimento? Esse consentimento, ele está aqui no artigo 8º. E o que o artigo 8º, nesse quadro, em resumo, ele consegue traduzir para a gente? Que é vedado o tratamento de dados pessoais mediante algum tipo de vício de consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo, erro, dolo, coação, estado de perigo, Veja que interessante. Isso tudo é vício. Isso é tudo vício de consentimento. E o que mais? O consentimento ele pode ter duas formas. Ele pode ser escrito ou ele deve atender alguma coisa que possa ser. Lembra daquela caixinha do OK lá? O check? Então, o check é uma assinatura. Então, ele não precisa ser mediante o consentimento escrito, mas ele pode ser por algum mecanismo que dê a verificação de que aquela pessoa aceitou os termos e condições. Mas deverá sim conter aqui uma cláusula destacada das obrigações. Deverá. O consentimento também, essa aqui é outra manifestação de vontade, perfeito? O que é o consentimento? Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido. Controlador, ele consentiu de fato ou não? Aí vai dar prova. Ou é o contrato escrito ou é o documento com check, com o IP, com alguma coisa que verifique que é a pessoa de fato que acabou assumindo aquele tipo de compromisso. E ela pode ser revogada a qualquer momento, mediante expressa vontade do titular. É autodeterminação informativa, perfeito? O que nós temos também aqui? O artigo 9º. E o que o artigo 9º nos traz? O artigo 9º, ele fala da regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. E o que é essa regulamentação? Ele tem que atender uma finalidade específica. O dado tem que atender uma finalidade específica. Tem que ter uma forma de duração observada, o segredo industrial e comercial. Sempre observar esse ponto, porque pode ser que cause algum tipo de confusão na hora de fazer a prova. Tem que ter a identificação do controlador. Quem que é o controlador? É as Americanas? É o grupo Pão de Açúcar? Quem é esse pessoal que está tratando dos dados? E a informação do contato do controlador deve existir. Ainda as informações acerca do dado, se ele foi compartilhado ou não e a sua finalidade. Tudo isso tem que ter, se o uso é compartilhado ou não. O banco ele pode compartilhar os seus dados com outra instituição, mas como que isso funciona? Open Bank é justamente para isso. A responsabilização dos agentes que realizarão o tratamento de dados. Eles são responsáveis por cuidar dos seus dados. O titular. Quais são os direitos do titular? Aqui é o livre acesso. Não pode violar os direitos do titular com menção explícita ao contido no artigo 18 dessa lei. Então é isso que versa o artigo 19. Eu vou passar aqui para vocês somente os quadros que são mais explicativos, para que você tenha uma real noção e possa trabalhar em casa, ali se debruçando, construindo o seu mapa mental. Dos direitos do titular. Onde que estão os direitos do titular? Onde que estão os direitos do titular? Estão aqui, artigo 17º ao 22º. Ele está aqui nessa ordem, nessa sequência lógica que eu passei para vocês. E o que é essa ponta do direito do titular? A obtenção dos dados do titular. Qualquer momento ele pode ser feito mediante requisição, mas precisa que da confirmação da existência,
tem que ter acesso aos dados, ele pode corrigir esses dados, ele pode anonimizar, bloquear ou eliminar esses dados, portabilidade do dado para outro fornecedor. Lembra do portabilidade da linha, da TIM, da Claro? Essas empresas de telefonia é uma portabilidade. A eliminação dos dados é um dos direitos ali que o titular pode ter. Informar as entidades públicas, informar sobre o não fornecimento e a revogação do consentimento, autodeterminação informativa. Então, tudo isso é assegurado ali ao titular dos dados pessoais. Esses são os direitos e garantias fundamentais de intimidade nos termos da lei. Então, o titular ele pode obter do controlador tudo isso e a qualquer momento mediante uma simples requisição de fácil acesso. São esses os pontos intrínsecos do artigo 17. Intrínsecos do artigo 17. Ainda continuando aqui, o que nós temos lá no artigo 29 seguintes, onde que está o artigo 29 seguintes? O artigo vai estar aqui, do tratamento de dados pelo poder público. Tratamento de dados pelo poder público, das regras do artigo 23 ao 30 e ali da responsabilidade do artigo 30 ao 31. E o que nós temos acerca disso? Nós temos aqui a autoridade nacional. A autoridade nacional. Quem é a autoridade nacional? É a ANPD. A ANPD, que ela foi transformada em autarquia. Ela tem a sua independência e pode atuar assim como a Anatel, a ANEEL e outras autarquias. E o que ela pode, e o que nós temos aqui da autoridade nacional? A autoridade nacional, ela pode solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades de poder público a realização de operação de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito da natureza do dado e outros detalhes de tratamento realizado e poderá emitir um parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da lei. A autoridade nacional, ela poderá ainda estabelecer normas complementares das atividades ali do uso compartilhado de dados. O que nós temos então? Nós temos que a autoridade nacional ela pode solicitar a qualquer momento os dados ou informações àquele que está tratando. Ele pode também aos órgãos e entidades do poder público o tratamento de dados pessoais e informações específicas sobre o âmbito e natureza dos dados e emitir ainda um parecer técnico complementar. Não está de acordo com aquilo que a gente preza ou com aquilo que a Lei Geral de Proteção de Dados tem e aquilo que as nossas resoluções dizem que deve ser cumprida. Então adeque-se, adeque-se. É isso que nós estamos falando aqui sobre as regras do jogo. Como tudo isso deve funcionar. Sobre o quê? Sobre as regras do jogo. É aqui que entra. Perfeito? O que mais nós temos aqui de ponto de destaque? Nós temos aqui também a proteção dos dados. Lembra-se do país estrangeiro? Tratamento internacional de dados. A proteção dos dados do país estrangeiro será avaliado pela autoridade nacional, levando em consideração as normas gerais e setoriais, a natureza dos dados, a observância aos princípios que estão lá descritos no artigo 6º, as medidas de segurança adotadas, quais são as garantias judiciais e institucionais e outras circunstâncias específicas. Tudo isso deve ser observado. Tudo isso deve ser observado. É aquilo que preceitua o artigo 34 da Lei Geral de Proteção de Dados e que merece uma interessante e atenta atenção. Perfeito? Essas são as disposições. E lá, quando a gente já fala dos agentes de tratamento, quem são os agentes de tratamento? São aqueles que cuidam propriamente dos dados. E onde que eles estão, professor? Eles estão aqui nesse tópico, dos agentes de tratamento. Ele vai falar do controlador do operador, vai falar do encarregado da responsabilidade e, no caso, do ressarcimento de danos ali por eles causados. E o que nós podemos observar aqui? A autoridade nacional, ela pode determinar ao controlador a elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É o relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Veja, esse relatório de impacto de proteção de dados pessoais é o que a ANPD pode solicitar para saber como é que estão sendo tratados os dados. Ele quer saber qual é o impacto que isso pode causar na sociedade. E a ANPD, ela tem sim a possibilidade de exigir do agente de tratamento de dados, do controlador e do operador, essas circunstâncias. Controlador é quem manda, operador é quem é mandado. Nós temos também aqui das atividades do encarregado. O que é o encarregado? O encarregado é essa pessoa intermediária. E o que ele deve fazer? Ele deve aceitar as reclamações e comunicações dos titulares previstos nos esclarecimentos e adotar as providências. Ele fica onde? Ele fica entre o titular
e o encarregado controlador. Então, nós temos aqui o controlador e nós temos o operador. Perfeito? E aqui nós temos o titular. Perfeito? Esse é o canal de comunicação. Esse é o canal de comunicação. E quem que está aqui é o encarregado. É o encarregado. O encarregado, ele é responsável por fazer essa comunicação. Encarregado. Encarregado. Ele é responsável por fazer tudo isso. E o encarregado também é a ponte de comunicação com quem? Com quem? Com a ANPD. Com a ANPD. Ele também é a ponte de comunicação com a ANPD. Perfeito? Esse é o canal. Esse é o canal. Veja só que interessante. O encarregado é uma figura tão importante aqui nesse ciclo total. Perfeito? A ANPD. Ele recebe as comunicações da autoridade nacional e adota as providências. Ele orienta os funcionários ali, que são o operador, o operador no caso é o encarregado de tratamento de dados, e ele executa as demais atribuições determinadas pelo controlador, que é quem manda. Perfeito? Então essas são as circunstâncias. O controlador ou operador que causar o dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação, ele fica o quê? Obrigado a reparar esse dano. Se um dado ele saiu de um determinado ponto e foi parar na mão de um estelionatário, o vazamento de dado deverá ser respondido por quem? Por quem deixou vazar. Quem deixou vazar foi ali o controlador e o operador, que não adotaram as mínimas circunstâncias para que esse tipo de dado não vazasse. É isso que vai falar aqui sobre a responsabilidade e do ressarcimento dos danos e a responsabilidade. Está aqui, perfeito? Partindo agora para a parte mais final de todo esse mapa que está disponível para vocês. Vamos lá. Autarquia. Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela é responsável pela fiscalização, só que ela tem uma estrutura. E como é que funciona essa estrutura? Essa estrutura ela é ponderada por meio de mandatos que devem ser cumpridos por quem ali for eleito para ficar, perfeito? E o mandato dos primeiros membros do Conselho Diretor, ele funciona da seguinte forma. Nós temos aqui o artigo 55D. O Conselho Diretor, a ANPD, será composto por 5 diretores, incluindo o diretor-presidente. Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação do Senado Federal nos termos da alínea F, inciso 3, do artigo 52 da Constituição Federal, e ocuparão os cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramentos Superiores, DAS, no mínimo de nível 5. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre os brasileiros que tenham reputação elevada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos dos quais serão nomeados. O mandato dos membros diretor será de 4 anos. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2, 3, 4, 5 e 6 anos, conforme o ato estabelecido na nomeação. Então, o mandato dos primeiros membros aqui será de 2, 3, 4, 5 e 6 anos, estabelecidos no ato da nomeação. Então é isso que traz aqui acerca dos mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor. Então essas são as circunstâncias que nós temos aqui relativas a esses pontos específicos. Além disso, de onde que vem a receita e o patrimônio da ANPD? Que é lá o artigo 55L. Constituem-se receitas da ANPD. Ou melhor, vamos falar do patrimônio, mas das receitas, quais são? São aqui as dotações consignadas no orçamento da União, as doações, legados ou subvenções, os valores apurados na venda de aluguel de bens, os valores apurados no mercado financeiro de receitas previstos nesse artigo e os valores apurados na aplicação no mercado financeiro de receitas previstos no artigo. Os recursos provenientes de acordos, convênios, o produto de venda e publicação, material técnico, dados e informação, inclusive para fins de licitação pública. Mas o patrimônio é aquele previsto no artigo 55M. Constitui patrimônio da ANPD os bens e direitos que lhe forem transferidos pelo órgão da Presidência da República e que venha adquirir ou a incorporar. Então isso é interessante porque já está no mapa. Constitui o patrimônio da ANPD os bens e os direitos.
os transferidos pelo órgão da Presidência da República e os que venham a ser adquiridos ou incorporados. Essas são as circunstâncias que nós temos. E ainda quanto ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade. O que eles devem fazer? O que compreende esse conselho aqui? Ele deve propor diretrizes para melhorar todo o ecossistema, elaborar relatórios, sugerir ações, elaborar estudos e realizar debates, além de disseminar o conhecimento. É a educação na ponta. Essas são as circunstâncias que nós temos e esse é o mapa da lei disponível para você. É interessante que sejam construídos mapas mentais. Assista a aula, faça o resumo e, na sequência, faça o seu mapa mental, sempre lembrando da estrutura, dos pontos principais. Essa é a estrutura da LGPD, esses são os pontos de maior debate, esses são os pontos que são mais cobrados. Disposições preliminares devem estar na ponta da língua. Tratamento dos dados pessoais é interessante você ter esse conhecimento. Direitos do titular, o tratamento de dados do poder público. Então, esses são os pontos que são interessantes e intrínsecos de ter um conhecimento maior dos agentes e do tratamento. Como é que funciona tudo isso? Além, é claro, da NPD e do Conselho Nacional, no caso de proteção de dados pessoais e da privacidade. Esse é o escopo que eu queria passar para vocês. Esse é o mapa da lei e eu lhe desejo bons estudos e uma ótima e excelente aprovação.